Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração, que fica lá no livro de Daniel, no capítulo 1, que fala a educação de Daniel e de seus companheiros. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel de Betelsazar, a Ananias o de Sadraque, a Misael o de Mesaque e a Azarias o de Abidnego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitissem não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por que, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade? Assim poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta-o, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. E no fim dos 10 dias a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens Deus deu conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. O que eu observo nessa passagem é que não só foi Daniel e os seus amigos levados para o palácio, eles escolheram outros judeus. Mas diante daquela circunstância, daquele manjar que era consagrado aos deuses do rei, ele colocou no seu coração em não se contaminar. Não foi Deus que pediu a Daniel. Não foi Deus que apareceu para ele e disse: não coma. Foi o próprio Daniel que sentiu no seu coração e decidiu não se contaminar com aqueles manjares que eram consagrados aos deuses de Nabucodonosor. E diante de todos aqueles jovens e que tinham ali outros judeus, eles aceitaram o manjar, eles comeram do manjar. E os únicos que recusaram foi Daniel e os seus amigos. Por quê? Para agradar a Deus, para fazer a vontade de Deus, para não se misturar, não se corromper. E aí ele usou a fé dele. E mesmo sem saber o que aconteceria, ele pediu para que mudasse a alimentação dele. E Deus deu graça, porque quando nós decidimos fazer a vontade de Deus, independente de circunstância, onde estamos, nós decidimos ali não nos contaminar, o Senhor honra a nossa atitude. Ainda que a gente não tenha a resposta da certeza se vai dar certo ou não, Deus ele dá graça para que possamos ir até o final com aquela decisão de não nos contaminar. E foi o que aconteceu com Daniel e os seus amigos. E assim Deus permitiu diante do chefe. E deu para ele durante 10 dias para ver a aparência dele. E ele viu que durante esses 10 dias a aparência deles eram melhores do que os demais jovens. E eles foram e mudaram de vez durante os 3 anos a alimentação deles para legumes e água. E o que eu quero dizer com isso? É que você tem que viver à base de legumes e água? Não.
O que eu venho falar hoje para você é que você deve viver à base do alimento espiritual. Por quê? Porque esse alimento aqui era um alimento sólido que Daniel decidiu, que ele tinha que comer, que ele tinha que fazer. Mas ele decidiu não se contaminar com aquelas iguarias. E hoje eu trago para o nosso tempo. Quais têm sido os alimentos que você tem ingerido, não sólidos, mas espirituais? Quais são os lugares que você tem frequentado? Quem são as pessoas que você tem andado? Será que você tem feito a vontade de Deus? Será que esses ambientes, que essas pessoas têm te levado a buscar a Deus? Têm te levado a ter mais comunhão com Deus? Ou não? Então escolha hoje você fazer a vontade de Deus. Escolha hoje você se alimentar do alimento espiritual que é a palavra de Deus. Porque o nosso corpo necessita de água, necessita de comida e o nosso espírito também. Não adianta nós comermos todos os dias ali, fazer as 3 ou 4 vezes refeições ao dia, mas durante todo aquele dia a gente não pega a palavra de Deus nem um só instante para meditar. A gente não separa nem um minuto para poder ter comunhão com o Senhor, para poder orar ao Senhor. Como você tem se comportado? O que você tem escolhido fazer? Você tem escolhido se contaminar com os manjares? Você tem escolhido viver no meio que não agrada a Deus? Ou você tem priorizado a buscar e agradar ao Senhor? E lá na frente diz assim, no versículo 18: vencido o tempo determinado do rei, que eram os 3 anos, para que os trouxesse, o chefe dos eunucos trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros, como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Olha que honra Deus deu para aqueles jovens. Eles não sabiam o que esperariam a eles. Eles não sabiam se eles conseguiriam não se contaminar com aquela comida, mas ainda assim eles insistiram em fazer a vontade de Deus. Eles insistiram em não se corromper. E lá no final, quando venceram aqueles 3 anos, o rei escolheu esses jovens. Por quê? Porque a Bíblia diz que não foi achado outros como eles, como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, como esses 4 jovens. Então Deus, ele honra a nossa atitude de agradá-lo. Talvez hoje a gente perca amizades, a gente perca curtidas, seguidores, mas lá na frente o Senhor vai honrar a nossa atitude de agradá-lo. E no versículo 20 diz: em toda matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Olha só que honra! Havia encantadores e magos no palácio, mas os 4 jovens foram achados mais inteligentes e sábios do que todos eles. Então Deus é a sabedoria, Deus é o conhecimento e Ele dá a quem quer, Ele dá àqueles que estão dispostos a agradá-lo e a obedecê-lo. Então decida hoje não se corromper com esse mundo, não se corromper com os lugares e amizades. Decida hoje fazer a vontade de Deus e agradá-lo, pois Ele vai honrar você diante da sua atitude. E eu gostaria de fazer uma oração pela sua vida. Feche os seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus eu apresento a vida dessa pessoa que está assistindo agora, meu Pai, porque não é a minha voz, mas a voz do Teu Espírito, pois é Ele quem convence o homem do pecado e do juízo. Senhor, toque nessa pessoa, se ela ainda, meu Pai, tem se corrompido, meu Pai, com amizades, com festas, com lugares, com bar, que o Senhor possa tirar o desejo do coração dela, meu Pai, de andar nesses meios, que ela não se importe com a opinião dos outros, que ela não tenha medo de perder amigos, de perder seguidores, meu Pai, por obedecer a Tua palavra. Coloca dentro dela, ó Espírito Santo, o desejo de ler a Tua palavra, de orar, de Te buscar, meu Pai. Coloca dentro dela a vontade de fazer, meu Pai, aquilo que Te agrada acima de tudo. E que o Senhor venha dar força, que o Senhor venha dar ânimo, que o Senhor venha, meu Pai, enchê-la com o Teu Espírito e que o Senhor possa abençoar ela e toda a sua casa em nome de Jesus. Quem crê, coloca aqui, amém, eu creio, eu recebo. E para você que gosta do meu conteúdo, para você que gosta de ouvir a palavra de Deus através da minha vida, curte, inscreve-se no meu canal, ative o sininho e compartilha com seus amigos e familiares. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.